O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, regulamentou um significativo sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes. Segundo Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana e ex-membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, antes do ECA, as crianças e adolescentes eram vistos como objetos de intervenção do Estado e não como pessoas com direitos. Antes do Estatuto, quando tínhamos meninos e meninas abandonados nas ruas, negligenciados, explorados no trabalho infantil, explorados sexualmente, eram considerados, então, menores em situação irregular e eram objetos de intervenção do Estado e dos adultos. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós passamos à doutrina da proteção integral. Então, se considera que quem está em situação irregular é a família, o Estado e toda a sociedade que não garantiram os direitos dessas crianças e adolescentes, que não protegeram integralmente as crianças e adolescentes, que não são mais, então, objetos de intervenção dos adultos e do Estado, e sim são sujeitos de direitos. Nessas 3 décadas, muitas mudanças benéficas foram possíveis. Ariel de Castro Alves comenta alguns dos principais avanços obtidos pelo ECA. Nesses 30 anos, o Estatuto gerou inúmeras mudanças e avanços, como a ampliação do acesso de crianças e adolescentes às escolas e às creches, a criação de conselhos tutelares e varas da infância e da juventude, a diminuição da mortalidade infantil. Nós tínhamos, antes do Estatuto, 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje, a média no Brasil são de 13 mortes para cada grupo de 1.000 crianças que nascem. Para Flávio Antunes Debic, gerente nacional de programas e incidência da Plan International Brasil, organização que luta há 80 anos promovendo o direito das crianças e a igualdade para as meninas, o momento de comemoração e o balanço das 3 décadas do ECA é positivo. Porém, o Estatuto poderia ter garantido mais conquistas, segundo ele. Então, eu diria que o balanço é positivo, mas talvez não tenhamos caminhado na velocidade que as crianças precisam. Assim, durante esses 30 anos, infelizmente, muitas crianças ficaram para trás, assim, vítimas de violência, vítimas de uma educação de baixa qualidade, muitas vezes sem acesso a sistemas de saúde, e que faça com que a gente cumpra o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece a criança como prioridade absoluta do Estado e que é dever não só do governo, mas da sociedade, da família, esse cuidado de crianças e adolescentes. Heloísa Oliveira, diretora de Relações Institucionais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, conhecida por promover ações que colaboram com o desenvolvimento integral da criança com foco na primeira infância, destaca que a desigualdade social ainda é um fator que desequilibra os direitos das crianças e adolescentes. A educação infantil, ela ainda traz desafios, tanto na fase de pré-escola quanto na fase de creches, mas esses desafios são ainda muito maiores quando se tratam de famílias mais vulneráveis. E agora, nesse momento em que a gente está vivendo, há ainda uma possibilidade de que essa crise torne essa desigualdade ainda maior. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não pode ser visto como um instrumento que alcança apenas um grupo de crianças e adolescentes. Ele tem que ser realidade para todos. A nossa grande preocupação é alcançar principalmente as crianças mais vulneráveis. Heloísa Oliveira chama atenção ainda para uma outra questão. As políticas que já executam papéis de apoio à criança e ao adolescente não podem ser descontinuadas ou desvirtuadas.
políticas que já estejam funcionando e funcionando bem, que elas não sejam descontinuadas ou desvirtuadas, né? Então, é sempre bom um olhar muito atento para essas políticas, para esses programas, como o Programa Criança Feliz, o Programa Estratégia Saúde da Família. Todos esses programas, eles precisam ser cuidados e precisam ter recursos para investir, para chegar a todo o país, alcançando principalmente essas crianças que mais precisam. Flávio Antunes Debic avalia que nesses 30 anos a sociedade também avançou e, por isso, a legislação precisa refletir sobre essas mudanças. Segundo Debic, além de lutar para que as questões já garantidas não sejam desprezadas, é preciso introduzir novos pontos, como a igualdade de gênero e a educação sexual. Eu diria que nesses 30 anos, a sociedade também avançou, as discussões também avançaram, e isso faz com que a gente também precise fazer com que a legislação reflita essas mudanças, né? Então, o ECA, né, assim, precisa de cuidados. É importante a gente acompanhar e não deixar retrocessos acontecerem em matéria de cumprimento dessa legislação. Assim, mas é importante também que a gente perceba, né, assim, que algumas questões como a igualdade de gênero, a educação sexual integral, discussão sobre diversidade, a valorização da diversidade como um valor precisa ser protegido e acolhido também no ECA. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.